Conheça mais sobre os diversos tipos de satélites que existem ao redor do nosso planeta nesse vídeo. Muito bem-vindo ao canal Um Pequeno Passo. Eu me chamo Ricardo Freire e você está assistindo ao terceiro vídeo da seção Um Pouco de Teoria, em que eu vou falar mais um pouco sobre os tipos de satélites que estão em órbita ao redor da Terra. E no vídeo anterior dessa seção, eu falei sobre os diversos subsistemas que existem dentro de um satélite, e um deles é o payload ou a carga útil do satélite. E uma das formas de classificar os satélites é exatamente de acordo com o payload dele. Isso porque o payload vai determinar vários parâmetros orbitais, como por exemplo a altitude, a inclinação ou período em que o satélite deve ter para que esse payload funcione de forma apropriada. Dito isso, vamos começar a analisar alguns tipos de satélites de acordo com as suas aplicações ou payloads que são mais utilizados atualmente. E o primeiro deles serão os satélites de imageamento óptico. Esse tipo de satélite, também chamado de satélite de imageamento eletroóptico, utiliza sensores de detecção de ondas eletromagnéticas no espectro da luz visível, ou próximo do visível. No caso de satélites de imageamento da Terra, eles capturam a luz emitida da superfície terrestre. Para isso, os satélites utilizam um tipo de telescópio para capturar a luz da região de interesse. E como esse tipo de satélite depende da luz, ele só consegue fazer imagens durante o dia e sofre também com a cobertura de nuvens. Os satélites de imageamento costumam ficar em órbitas baixas, heliosíncronas, que em inglês são chamados de Sun Synchronous Orbit, ou SSO, com inclinação de aproximadamente 98 graus e altitudes que variam de 600 a 800 km ou mais. Alguns deles também operam em altitudes mais baixas. E um exemplo dos satélites de imageamento são os satélites da família WorldView da Digital Globe. Mas quando falamos de satélites de imageamento, eles não precisam ser obrigatoriamente satélites eletroópticos, isso porque eles também podem ser satélites radar. Os satélites de imageamento radar são capazes de adquirir imagens a partir de ondas eletromagnéticas fora do espectro visível, principalmente na banda L, na banda C e na banda X. Essas ondas eletromagnéticas são transmitidas e recebidas pelo próprio satélite, utilizando o princípio do radar de transmissão e recebimento das ondas refletidas. Esses satélites também são chamados de satélites de imageamento SAR, que vem do inglês Synthetic Aperture Radar. E eles utilizam uma antena bem característica com formato geralmente retangular para enviar e receber as ondas eletromagnéticas, mas também podem ser utilizadas antenas parabólicas. A principal vantagem desses satélites é a capacidade de capturar imagens em qualquer hora do dia e da noite, já que não dependem da luz do sol para gerar as imagens. E ainda possuem a capacidade de penetração em algumas superfícies, camuflagens e penetração através das nuvens. Em sua grande maioria, eles operam em satélites de órbitas baixas, heliosíncronas, com inclinação de 98 graus, aproximadamente. Um exemplo muito conhecido desse tipo de satélite é o satélite canadense RADARSAT-2. Todos esses satélites com capacidade de imageamento, tanto eletroóptico quanto radar, também são chamados de satélites de sensoriamento remoto, e hoje em dia, esses satélites já são capazes de identificar objetos com menos de 1 metro de comprimento. Eu não sei se você prestou atenção no vídeo, mas em nenhum momento eu usei a palavra foto. Isso porque esse termo não é utilizado tecnicamente para se referir às imagens que são feitas por satélites. Isso porque a palavra foto geralmente está relacionada a imagens feitas por câmeras fotográficas. E os satélites não necessariamente vão utilizar câmeras fotográficas para fazer imagens. Então, é mais aconselhável usar a palavra imageamento e a palavra imagem. Mas dando continuidade sobre os tipos de satélites, vamos falar agora sobre os satélites de comunicações. Dentro dessa categoria de satélites, os mais conhecidos e utilizados são os satélites na órbita geoestacionária. Essa órbita é muito interessante para os satélites de comunicações, porque o período do satélite na órbita, ou seja, o tempo para fazer uma volta completa ao redor da Terra, é igual ao período de rotação da Terra, de aproximadamente 24 horas. Assim, para um observador na Terra, os satélites estão, entre aspas, parados. Essa característica é muito importante para as comunicações, porque é possível transmitir dados enviados da Terra em uma grande área, para uma grande quantidade de usuários de forma ininterrupta, utilizando apenas um satélite. Além disso, os usuários podem deixar as suas antenas fixas apontando para o satélite, como é feito pelas empresas de televisão via satélite. Os satélites nessa órbita ficam a uma distância de 35.786 km de altitude, em uma órbita circular com uma inclinação próxima de 0 grau,
com relação ao equador geográfico. Esses satélites costumam ser grandes, com mais de 30 metros de comprimento entre uma ponta do painel solar e a outra, e pesam mais de 5 toneladas. Um ótimo exemplo de um satélite geoestacionário é o nosso satélite de defesas e comunicações, o SGDC, que é operado aqui no Brasil. E apesar dos satélites geoestacionários serem extremamente utilizados para as comunicações, existem outras órbitas que também podem ser utilizadas para esse tipo de aplicação. Uma delas são as órbitas médias ou baixas, em que os sistemas de comunicações via satélites são formados por uma constelação de satélites de forma que, quando um satélite sai do alcance do usuário, já existe um outro que mantém a comunicação, fazendo o que chamamos de handover. Nesse tipo de constelação são utilizados vários satélites para garantir uma cobertura global. O exemplo mais conhecido desse tipo de constelação é a Iridium, que operou inicialmente com 66 satélites distribuídos em 6 planos orbitais, com 11 satélites em cada plano. Durante um bom tempo, esse tipo de constelação não foi muito utilizada para sistemas de comunicações, mas agora estão sendo desenvolvidas várias constelações de satélites desse tipo, como a OneWeb e a Starlink. Existe um outro tipo de órbita que pode ser utilizada para satélites de comunicações, mas que geralmente não é tão utilizada porque ela só vale a pena para usuários que estão em latitudes bem elevadas, que é a órbita MONAIA. Esse tipo de órbita foi utilizada pela primeira vez pela União Soviética na década de 60, com satélites de comunicações em órbitas altamente elípticas e com a inclinação próxima de 60 graus. Nesse tipo de órbita, os satélites ficam a maior parte do tempo cobrindo latitudes positivas e bem elevadas, e passam pouco tempo em latitudes negativas. A grande maioria dos satélites que estão em operação atualmente ao redor da Terra são satélites que se enquadram em alguma dessas categorias que eu comentei nesse vídeo, ou seja, são satélites de imageamento, eletroóptico ou radar, ou satélites de comunicações. Isso porque esses serviços já se tornaram quase que indispensáveis em muitos países ao redor do mundo e, consequentemente, várias empresas fornecem esse tipo de serviço. E assim chegamos ao final desse vídeo sobre os tipos de satélites, e no próximo vídeo da seção Um pouco de Teoria, eu vou continuar falando sobre outros tipos de satélites. E como sempre, se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre algum assunto, não deixe de colocar aqui nos comentários. Se você gostou do canal Um Pequeno Passo e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se você quiser acompanhar o que está acontecendo aqui no canal e no setor aeroespacial no Brasil e no mundo, acompanhe Um Pequeno Passo nas mídias sociais. Muito obrigado por assistir e até a próxima!